Fala, galerinha, tudo bem? Olha só, especial aí, né? Bem-vindo para você que está em casa assistindo essa aula EAD. E já cumprimentando mais uma vez os alunos aqui da sala, da turma presencial. Vamos a mais uma aula de Direito Penal Militar, aula de número 6. Eu vou dizer mais uma vez, não usei nada de lista, mas eu estou pilhado hoje. Bacana? E olha que eu não usei nada de lista, hein? Deixar isso bem claro. Nem Red Bull. Tô sussa, tô limpo, né? Transei, claro, isso aí é importante, sempre, né? Tá, 2 vezes a semana transando, meu irmão, é muita coisa. Vamos lá, ó, volta aqui. Gente, vamos para a aula que é que interessa. Na aula passada, eu terminei com vocês o estudo das penas principais, não é isso? Das penas principais. Agora nós vamos dar início ao estudo das penas acessórias. Então eu coloquei tópico 7 no seu caderno. Penas acessórias. Penas acessórias. Bacana. A primeira coisa que você tem que colocar na cabecinha é que a acessória é só um ornamento em relação à principal. Por quê? Porque só haverá pena acessória se houver uma principal. Então, olha só. A pena acessória exige uma principal para que seja aplicada. Não há pena acessória sem que o juiz tenha também o que? Aplicado uma pena principal. Portanto, a principal é indispensável para que haja uma acessória. Bacana? O que você precisa saber sobre ela, sobre a pena acessória? Quais são as 8 penas acessórias de acordo com o Código Penal Militar? Porque você sabe, na aula passada nós trabalhamos isso, são 7 as penas principais, né? E a gente até retorna aqui para lembrá-las. Quais são? Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Errei nos dedinhos aqui. 7 e reforma. Estas são as penas, o que, gente? Principais. Mas são 8 as penas acessórias. E as penas acessórias, elas são aplicadas. As penas acessórias são aplicadas a oficiais, a praças e as civis. E elas são classificadas conforme a sua espécie, tá bem? Então, quais são as penas acessórias? Primeira delas, ó, você pode colocar aí, ó, a primeira pena acessória é a perda do posto e patente. Perda do posto e patente. Ela é uma pena o quê, gente? Acessória. Para os oficiais, existem 2 outras penas acessórias, além da que está aqui no quadro. Porque é óbvio, né? Posto é o grau hierárquico conferido a quem? Ao oficial. Além dessa daqui, existe outra pena acessória. Qual outra? A incompatibilidade para o oficialato. Incompatibilidade para o oficialato. Mais uma pena que é aplicada a quem? Aos oficiais, tá bem? Mais uma pena que é aplicada aos oficiais. Ainda, gente, uma terceira pena acessória, que é a indignidade para o oficialato. Então, existem penas, ó, incompatibilidade é uma, indignidade é o quê? Outra. Então, é a pena de indignidade para o oficialato. Para o oficialato. É a pena de indignidade para o oficialato. Bacana? Tudo bem, gente? Sim ou não? Então eu tenho a pena de perda do posto e patente, incompatibilidade para o oficialato, e eu tenho a pena de indignidade para o oficialato. Estas 3 penas acessórias, já fica claro e evidente, são penas aplicadas apenas aos oficiais. São aplicadas apenas aos o que, gente? Oficiais. Bacana? Apenas aos oficiais. Tá. Só que, como eu falei a vocês, são 5 penas acessórias a mais, além dessas 3 que estão aqui. Porque totalizam o quê? 8. Não é isso? Totalizam 8. Aí eu tenho uma pena acessória aplicada apenas à praça. Aplicada apenas à praça. Qual é ela?
é a exclusão das Forças Armadas. A pena de exclusão das Forças Armadas. A pena de exclusão das Forças Armadas é uma pena o quê, meus queridos? É uma pena o quê? Acessória. Tá, eu paro por aqui, por enquanto. Aliás, antes, essa pena aqui é aplicada às praças, tá bom? Ela vai ser aplicada às praças, não aplica-se aos oficiais, aplica-se às praças. Né, nós temos ainda, como pena acessória, a pena de perda da função pública, ainda que eletiva. Então, perda da função pública. Perda da função pública. Só acrescente, ainda que eletiva. Ou seja, mesmo que a função pública seja eletiva, ainda há a possibilidade de perdê-la. Tá bem? Tá. Esta sanção aqui, ela não é aplicada nem à praça, nem ao oficial. Perda da função pública é aplicada a quem? Ao civil. É aplicada ao civil. Ótimo. É aplicada ao civil. Olhem para cá. Uma coisa que você tem que entender, e em alguns momentos o aluno tem dificuldade nisso. Eu até já tive essa dificuldade, por isso eu estou reproduzindo para vocês. Qual é ela? Avaliem comigo, avaliem contigo. Quando a gente fala em pena principal e pena acessória, nós não temos aqui não forma na sua cabeça a ideia de que a principal é uma pena mais rigorosa do que a acessória? Forma ou não forma isso na sua cabeça? Forma. Porque quando a gente fala, algo é principal, se é principal é mais o quê? Rigoroso do que o que é acessório, não é? Tá. Só que isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade no direito militar. Olha só. Se cai na sua prova lá que é a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função é pena acessória, vai estar errado. Porque a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, é pena principal. Nós vimos na aula passada, quando nós demos início ao estudo das penas. Não foi? Nós demos início ao estudo das penas. Lá nesse início, já ficou claro, ficou evidente para nós, que a suspensão é uma pena principal. E que, na realidade, acessória é a perda do posto, é a exclusão das Forças Armadas ou a perda da função pública. Você concorda que quando eu coloco numa balança de gravidade, a perda é mais rigorosa do que o que, gente? A perda é mais rigorosa do que a suspensão? Sim ou não? Sim. Sim, ela é bem mais rigorosa. A perda é bem mais rigorosa do que a suspensão. Tá, porque se você tivesse que escolher entre perder e ser suspenso, você escolheria o quê? Nenhum dos dois, mas tendo que ser entre um deles, melhor que seja suspenso. Mas por que suspensão é principal e perda é acessória? Lembra que eu disse que a acessória... Mateuzinho, guarda aí, meu querido, senta aí, daqui a pouco a gente bate um papo, tá bom? Mateus está ali, nosso atleta. Quase que não sai atleta. Quase falei atleta. Problema com L e com R é foda. Né? Você foi terceiro colocado no Sul-Americano? Terceiro colocado? Daqui a pouco eu te chamo aqui pra galera te conhecer. Quem já não te conhece, né, claro. Ganha tudo esse menino, cara. E vai embora daqui uns dias. Vai virar policial militar lá em Minas Gerais. Provado da PM de Minas aí já. Mateus, falando nisso, você vai. Sexta você já tem que apresentar. Segunda. Estou errando nas datas, mas segunda, tá aí já. Vai virar polícia segunda-feira. Ó, mas hoje eu vou te dar um tapa, tá bem? Na presença de todos, que você é paisano ainda, viu? Te enquadrar no curso de formação já. Tô brincando, gente. Tá, mas volta aqui. Por que a suspensão é principal, sendo menos rigorosa, e a perda é acessória, sendo mais rigorosa? Lembra que eu disse que a acessória só vem junto com a principal? Venha cá. Se o indivíduo pratica um crime
e o preceito secundário do tipo diz que a pena é suspensão, vocês vão se lembrar que eu trouxe um crime, o crime do artigo 204, que é o comércio por oficial. Ele é punido com suspensão do exercício do posto pelo período de 6 meses a 2 anos. Estão lembrados? Eu trouxe e falei isso ontem, na última aula. Tá. Então a perda, aliás, a suspensão do exercício do posto é pena principal no crime de comércio por oficial. O oficial que pratica atividade comercial, ele terá como pena suspensão do exercício do posto. Jóia, né? Tá jóia, né? Tá. Não posso cumular com ela a pena de perda. Porque ou suspendo, ou perde. Então não tem como, se o preceito secundário do tipo prevê como pena principal a suspensão, eu não posso cumular com a suspensão a perda, porque são sanções incompatíveis. Não há como cumulá-las. Mas existem outras duas aqui, que eu vou citar daqui a pouco, que podem ser muito bem aplicadas no caso de pena de, o quê? Suspensão. Podem ser aplicadas cumulativamente com a pena de suspensão. Mas olha, muda o exemplo. Agora imagina que o militar ele tenha sido condenado a pena de reclusão de 20 anos por crime de revolta. Porque a revolta é punida com pena de reclusão de 8 a 20 anos. Imagina que o militar tenha sido condenado a pena de 20 anos por crime de, o que, gente? Revolta. É possível cumular com a pena de reclusão a perda do posto, se o indivíduo for oficial? Ou a exclusão das Forças Armadas, se o indivíduo for praça? Aí existe compatibilidade, não existe? Porque o cara condenado a pena de 20 anos de reclusão, ele vai ficar 20 anos guardado no presídio militar. E qual é a razão de mantê-lo no cargo? Aí combina. Aí, ó, dá liga. Faz sentido. Então entendam que a pena de perda e exclusão, elas combinam com as penas privativas de liberdade, como de reclusão e de detenção. Tá certo? Elas combinam com a pena de reclusão e de detenção. Agora alguém vai me perguntar, e o que combina então, professor, com a pena de suspensão? Porque a suspensão é principal. Que a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. O que combina com ela, sendo que ela é a principal? O que combina com ela? Vamos lá, daqui a pouco eu digo. Antes, tem uma outra sanção aqui, ó, que é a inabilitação para o exercício de função pública. Para o exercício de função pública. A inabilitação para o exercício de função pública é também uma pena o quê, gente? Acessória. É também uma pena acessória. Professor, encerra aí as penas acessórias? Não. Há outras duas para que a gente possa chegar ao número de 8, como eu havia dito. Qual é a outra pena acessória, então? Eu tenho aqui ainda como acessória, a pena de suspensão do pátrio poder. Só cuidado, né, por favor, você, na hora da prova, que vai cair suspensão do pátrio poder na sua prova. Mas, na realidade, hoje, essa expressão ela está em desuso. O correto é substituí-la por poder familiar, porque o poder familiar é mais abrangente e não é carregado de preconceito. Porque quando eu falo pátrio poder, parece que é apenas o poder do pai, eu excluo o poder da mãe. Quando eu falo poder familiar, fica mais evidente que é o poder o quê? De pai e mãe, né? Então é mais condizente com a nossa realidade, né? Com a dignidade humana, com o princípio da igualdade e tudo mais. Tá, já combina a suspensão do exercício do posto com suspensão do pátrio poder, pode haver. Não pode haver essas penas acumuladas? E, por último, última pena acessória, vou colocar aqui, ó, é a suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos, gente, é também uma pena o quê, meus queridos? É também uma pena acessória. É também uma pena acessória. Tá, vamos para a prova?
Vamos para a prova? Como cai isso em prova? Eu me lembro, no dia 14 de janeiro de 2017, 2.200 pessoas, e eu ministrando uma aula de Direito Penal Militar. A primeira aula que eu ministrei naquele aulão, naquele evento de véspera, foi a segunda aula do evento, a minha primeira aula, porque eu estive ministrando 3 disciplinas. E no momento da aula, assim, eu tinha preparado uns slides para o evento. No momento da aula, no instante da aula, eu fiz a seguinte consideração, falei assim, vai cair na sua prova amanhã. Essas coisas, quando a gente fala assim, a gente fica lembrando, é porque essa era uma questão que era certa. Que como já caiu em vários outros concursos, e a tendência é que caia no seu mais uma vez. É exatamente essa comparação entre pena principal e acessória. A pergunta do tipo, porque na época foi a FUNRIO que fez o concurso, a FUNRIO fazia muitas questões da negativa, né? Essa não foi na negativa, essa foi na afirmativa. Mas a pergunta era assim, trata-se de pena principal de acordo com o Código Penal Militar, 2 pontos. Aí vem a letra A, perda da função pública, inclusive a eletiva, certo ou errado? Aí vem a letra B, perda do posto e patente. Letra C, exclusão das Forças Armadas. Letra E, incompatibilidade para o oficialato. Letra D, na verdade, né? E aí letra E, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Você percebe que, olhando naturalmente para as penas, ela é, entre as que eu citei, a menor ou a menos grave? Mas é a única que principal. É a única principal. O cara que não estudou e quer usar o raciocínio lógico na hora da prova, porque ele vai pensar o quê? Não, calma aí. Essa que é a menos grave, é a primeira que o cara já exclui, né? É a primeira que o cara já exclui. Eu que tenho uma certa malícia com o concurso, se eu não soubesse, eu marcaria ela, porque eu pensei assim, ó, essa aqui é muito estranha das demais, essa aqui, todas as outras é perda, é exclusão, pá, essa aqui é suspensão, né? Esse negócio tá meio manso, isso aqui é um pega, já ia ficar nela, ficaria atento. Talvez também eu esteja tendo essa interpretação exatamente por já saber que a suspensão é uma pena principal, então já tenho um vício aí na minha vontade, né? Um vício da minha vontade. Mas tá, perceberam então como pode vir a questão na sua prova? Entenderam? Como pode vir as questões relacionadas à pena na sua prova? Tem 2 tipos de questões somente. E vai necessariamente cair uma delas. Tá bem? Uma delas. Como vai ser? Ou a banca vai exigir de você o conhecimento de quais são as penas, e provavelmente o PEGA está nesse detalhe da pena de suspensão, certo? Ou a banca vai pedir a você informações relacionadas às penas principais. A pena de morte, como que ela é aplicada, né? A pena de reclusão, detenção, de prisão. Aquela questão da pena de até 2 anos, você lembra que é substituída em prisão? Como que o militar cumpre pena, como que o civil cumpre pena. A pena de reforma, a conversão da pena de suspensão em detenção. Lembra que eu falei isso com vocês? Então essas informações podem ser cobradas na sua prova. Tá bem? Vou fazer o seguinte, passa um risco no caderno. Vamos tratar outro assunto que para mim é interessante. No seu concurso da sexcentenária e gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, na matéria de direito penal comum, não militar, não há extinção da punibilidade, certo? Para o cargo de soldado não, mas para o cargo de cadete sim. Tá bem? Para o cargo de cadete sim. Estou deixando isso aí bem claro. Então nas aulas com o professor Caldeira, você não estudou extinção da punibilidade, porque ele não trouxe isso na aula. Os alunos do CFO, é óbvio que vão ter isso aí em aula oportuna, né? No momento oportuno. Mas tá, eu vou entrar num tema agora que é exatamente a extinção da punibilidade. E por mais que para soldado não seja cobrada a extinção da punibilidade no Código Penal Comum, só no Código Penal Militar, porque o que eu vou tratar aqui é cobrado para soldado e cadete, porque eu estou falando da extinção da punibilidade de acordo com o Código Penal Militar, certo? Por mais que não seja cobrada a extinção da punibilidade para soldado, lá no direito penal comum, eu vou fazer um paralelo por compreender necessário, até porque será útil em outros concursos que você vai fazer. Ou talvez, daqui até lá, você mire para as estrelas, afinal de contas, quem mira para as estrelas, pode ser que não chegue até elas, mas chegar à Lua já é um bom resultado, não é? Porque as estrelas, até onde eu sei, elas ficam ainda depois da Lua,
né? Elas ficam ainda depois da Lua. Se eu mirar para as estrelas e não atingi-las, mas atingir pelo menos a Lua, já está bem legal, já é um passo muito, muito interessante. Afinal de contas, é o lugar mais longe que o homem já conseguiu um dia chegar. É exatamente na Lua, né? Tá, vamos lá? Olha só. Continuando. Então a Lua já está massa, né, gente? Hã? Volta aqui. Eu estou dizendo isso porque às vezes você pode mirar nas estrelas, ó. Né? E mesmo se você não alcança as estrelas, vai que você alcança umas luazinhas assim, ó. Tudo a ver, nada a ver, o professor é doido, ó. Olha aqui, eu não fumei nada, gente, juro, tá? Extinção, tem gente que nem entendeu o que eu fiz, né? Tem tipo estrelas de oficial aqui no ombro, lua, os macarrãozinhos de praça, entendeu? Aquelas luazinhas minguantes. Volta aqui, ó. Extinção da... Estava achando o quê? Da punibilidade. Punibilidade. Meu querido, a situação está tão crítica que mesmo se eu tivesse transado semana passada, eu já estava feliz hoje ainda. Né? Porque é muito tempo feliz. Muito tempo. Ó, volta lá. Volta. Tá. Professor, extinção da punibilidade. Então coloca aí, tópico 1. Tópico 1. Tópico 1. Vamos colocar o conceito. O que é punibilidade? Conceito de punibilidade. Conceito de punibilidade. Tá. O que é esse conceito de punibilidade? Gente, o que é esse conceito de punibilidade? Seguinte, observem. Lembra que na terceira aula eu iniciei com vocês o estudo da teoria do crime. Nela, a primeira coisa que eu trouxe foi teorias para o conceito analítico de crime. Lembra? 3 teorias, bi, tri e quadripartite. Aí eu cheguei na teoria quadripartite e eu disse assim, ó, que a gente adotou todas as aulas, a teoria tripartite, segundo qual o crime é fato típico, mais a ilicitude, mais a culpabilidade. Mas eu disse que havia uma teoria que era quadripartite e que dizia que é elemento do crime a punibilidade. Não havia essa teoria? Punibilidade enquanto elemento do crime. Só que eu falei assim, ó, essa teoria foi rechaçada, ela é a menos aceita entre todas. Na verdade até tem quem diz, mas tipo, a grande maioria nem comenta sobre ela. Então a punibilidade não é elemento do crime, essa é a primeira coisa. Para minhas aulas aqui e para imensa maioria na doutrina, a punibilidade não é elemento do crime, porque nós só temos 3 elementos do crime. Tá, olha, nas aulas de direito penal, com certeza vocês aprenderam com o mestre Caldeira, as escusas absolutórias, aqueles que já assistiram às aulas dele, né? As escusas absolutórias, no caso do crime de furto, dos crimes contra o patrimônio praticados sem violência. Lembra? Por exemplo, o filho que subtrai do pai, ele vai preso ou não? O filho que subtrai do pai vai preso? Não. É uma escusa absolutória. Eu não sei se o Caldeira disse, mas eu vou dizer. Se ele não disse, não tem problema, mas eu acredito que ele tenha dito. Se eu me uno a qualquer um de vocês, imagina que um de vocês aqui tem um pai muito rico, e eu me uno a... Né, professor, isso não é verdade, porque senão não está nem estudando para esse concurso. Não, gente, tem pessoas que estudam por amor, não é? Tem gente que fala assim, eu quero virar polícia, por quê? Não, porque eu quero, né? Porque eu quero. Tem gente que nessa condição na sala? Ah, ele é por amor? É, por amor. Tem mesmo, tem uns caboclos que você vê que o tênis dele custa o valor do salário que ele vai receber no final do mês, né? Aí tem que ser por amor mesmo, tem que ser por amor. Mas tá, volta aqui, ó. Aí é o seguinte, imagina então que eu me uno a qualquer um desses, de um de vocês que tem um pai muito rico. Aí você fala, Rodolfo, vamos subtrair o dinheiro do meu pai? Vamos subtrair valores lá da casa do meu pai? Eu falo assim, vamos, um dinheiro, estamos juntos, né? Vamos lá junto. Eu, mais esta pessoa, vamos lá e praticamos o furto, certo? Praticamos o furto. Olha que loucura. Embora
ele seja submetido à escusa absolutória, eu não serei beneficiado por esse instituto. Sabe o que significa? Ele não terá pena e eu terei. Por quê? Aqui fica claro, porque o fato é típico, ilícito e culpável, para mim e para ele. Certo? Para mim e para ele, o fato é típico, é ilícito e é culpável. Ou seja, nós dois praticamos o crime de furto. Bacana? Só que em relação a ele, como foi o pai, a vítima, em relação ao sujeito que praticou a conduta delitiva junto comigo, em relação a ele, estará extinta a punibilidade, pois o Código Penal prevê uma causa especial de extinção da punibilidade, que nós conhecemos como escusa absolutória. Só que essa escusa, ela não se aplica a mim. Senhor, então, me explica melhor isso. Por que eu dei esse exemplo? Sabe por que eu dei esse exemplo? Para que você entendesse uma coisa e acertasse na prova, claro. Quando eu digo que está extinta a punibilidade do sujeito, não significa que ele não tenha praticado o crime. Muito pelo contrário. Para dizer que está extinta a punibilidade do sujeito, no momento da ação ou omissão, ele praticou um fato típico, ilícito e culpável, portanto, de acordo com a teoria tripartite de crime, ele praticou crime. Tudo bem? Ele praticou crime. Só que o Estado não exercerá seu direito de punir em razão de estar extinta a punibilidade. Professor, o que é punibilidade? É o jus puniendi, é o direito do Estado punir. Tudo bem? E perceba que a punibilidade não atinge o crime, são coisas distintas. Tá bem? Então coloque o seu caderno. Consiste no direito do Estado punir o infrator da lei penal. Consiste no direito do Estado punir o infrator da lei penal. Sem problema algum, eu posso falar, a punibilidade é o jus, o quê? Puniendi. Né? É o jus puniendi. O infrator da lei penal. Consiste no direito do Estado punir o infrator da lei penal. O infrator da lei penal. Tá, tópico 2. Tópico 2. Meus queridos, vamos lá. Tópico 2, tópico 2. É o seguinte, ó, no tópico 2. Todo mundo me ouvindo aqui? Tá tranquilo? Tranquilo, sim? Beleza? Todo mundo me ouve? Ótimo. Tópico 2. Professor, o que nós vamos colocar aqui no tópico 2? Vamos colocar o seguinte. Comigo. Vamos colocar as causas de extinção. Causas de extinção. Tio, causas de extinção do quê? Uai, da punibilidade, não é? Da punibilidade. Elas estão no artigo 123 do CPM. Artigo 1, 2, 3 do Código Penal Militar. Artigo 1, 2, 3 do Código Penal Militar. Ótimo. Agora veja. Agora veja. Eu vou citá-las. E a primeira coisa que você vai saber é que tem 4 causas de extinção da punibilidade lá no Código Penal Comum que não estão aqui no Código Penal Militar. E estas 4 causas, embora o Caldeira não tenha explicado, porque não era obrigação dele explicar, eu expliquei nas aulas de processo penal. Ué, como assim, professor? Nas aulas de processo penal, quando a gente estuda ação penal, eu explico o quê? Eu explico as causas de extinção da punibilidade nos crimes de ação penal privada. Quando eu trago os institutos relacionados ao princípio da oportunidade e ao princípio da disponibilidade. Quais são as causas de extinção da punibilidade? Renúncia, decadência, perdão e perempção. Só que renúncia, decadência, perdão e perempção são causas de extinção da punibilidade previstas apenas para os crimes de ação penal privada. E elas não estão presentes no CPM. A gente vai ver daqui a pouco por que não. Tá bem? Daqui a pouco eu digo por que não. Ainda nesta aula. Tá certo? Tá. Agora olha só. Olha só.
O que eu vou fazer aqui com vocês agora? O que eu vou fazer aqui? Muito simples. Muito simples. Eu vou aqui agora, meus queridos, citar as causas de extinção da punibilidade. E a primeira que eu vou citar aqui, ela é tão simples, que em 2010 caiu uma questão sobre ela e 50% dos alunos erraram. E era fácil. E sabe qual prova caiu? Cadete. E a questão era fácil. É a extinção da punibilidade? A morte do agente. A morte do agente é causa de extinção da punibilidade. Eu vou explicar por que muita gente errou na prova, vocês vão entender já já. Veio a prova assim, ó, prova, pá, 5 alternativas, questão baba, doce, igual mel. De acordo com o CPM, é causa de extinção da punibilidade. Letra A, morte da vítima. Sacaram? Pega? A morte extingue a punibilidade, mas não da vítima. É do autor do fato. Porque a morte da vítima pode até ser crime de homicídio, meus queridos. Não é porque se eu pego a minha arma com a intenção de matar outro militar, efetuo um disparo e ocasiona a morte, eu respondo por homicídio. A vítima morreu. Minha punibilidade está extinta? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu pratiquei um fato típico, ilícito e culpável. Entenderam? Pega na prova? O sujeito está lá pilhado, morte. Aí viu uma morte extingue, é a morte. Mas é a morte do agente, não a morte da vítima. Tá bem? É a morte do agente, não a morte da vítima. O que mais, professor? Olha aí. Graça e anistia. Cuidado pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A sua prova, fatalmente, 99,99999%, eu deixo esse 1 milésimo de possibilidade para quase que o impossível, será letra de lei. Provavelmente sua prova vai ser o quê? Letra de lei. E aí, o Código Penal Militar não fala, aliás, me desculpem, eu errei, é indulto, me desculpem. Me perdoem, é indulto e anistia, desculpem. Indulto e anistia. É porque eu queria colocar a graça aqui como uma observação. Certo? O Código Penal Militar não fala em graça. O Código Penal Militar não fala em graça. Tá bem? Me desculpem. Na verdade, é o indulto e a anistia que é uma causa de extinção da punibilidade. O Código Penal Militar não fala em graça. Ah, professor, eu aprendi com o Leandro Menino que a graça, né, é um indulto individual, ou que o indulto é a graça coletiva, que é a mesma coisa. Porque a palavra graça e indulto podem ser muitas vezes utilizadas como o quê? Sinônimas. Certo? Tá, mas de acordo com o CPM, o que se veda é o quê? O indulto e a anistia. Deixa eu explicar, deixa eu fazer uma pergunta, porque aproveitando que eu falei nele, no Sargento Leandro Menino. O estupro, crime descrito no artigo 213 do Código Penal Comum, ele é hediondo? O estupro é hediondo? É hediondo. Equiparado é só os 3 T's, né? Tráfico, tortura e terrorismo. O estupro é hediondo. O estupro é hediondo ou não, gente? Bacana. Tá, se é hediondo, admite indulto? Admite indulto ou não? Anistia? Porque os crimes hediondos e equiparados, conforme o artigo 2º, inciso 1 da Lei 8.072 de 1990, são o quê? São insuscetíveis de anistia, graça e indulto, além de serem inafiançáveis. Tá. Vou narrar um caso triste, real, sem falar o nome dos personagens, mas é real. No município do interior do estado, na verdade, na grande Goiânia, em Aparecida, num bairro chamado Jardim Tiradentes, 2 policiais militares, durante uma abordagem a um casal, em atitude suspeita, ao checarem os documentos, percebe que um dos indivíduos era foragido da justiça por tráfico de drogas, na verdade o homem,
e que a garota que o acompanhava era sua namorada. Também com envolvimento no crime e com passagens criminais, mas sem mandado de prisão. Num diálogo entre policiais e indivíduos abordados, inclusive o indivíduo que tinha uma ordem de prisão, o policial exigiu para que o casal fosse liberado. Então não há crime de concussão, porque não houve exigência financeira. Como a garota era uma garota muito bonita, os policiais, aliás, um dos policiais exigiu que ela lhe fizesse sexo oral. Isso. Pagasse um boquete, literalmente. Literalmente. Tá. Não é concussão. Porque a vantagem não é patrimonial. Concorda comigo? A vantagem não é patrimonial. Porque a vantagem devida ela não é o quê? Patrimonial. A garota aceitou a proposta, realizou o sexo oral e ambos foram liberados pela equipe policial. Pense comigo, qual crime esse policial cometeu? Gente, ninguém vai me dizer, por favor, se você disser isso, você precisa procurar um psicólogo. A relação sexual não foi consentida. Não tem como, nessa condição, dizer que a garota consentiu o sexo. Imagina só, 2 militares armados exigindo vantagem sexual para liberá-los. Desde quando ela tinha nessa condição, né, a possibilidade de dizer não? O sim era inevitável, porque do contrário, acredito que não ficaria, e todo mundo pensa nisso nesse momento, não ficaria somente na prisão. Talvez numa violência, e talvez até mesmo sexual, morte talvez, infelizmente. Porque o indivíduo que é capaz de praticar tal conduta, pode ser capaz de praticar coisas ainda mais horríveis, né? Estupro. Houve estupro. Estou dizendo, estou afirmando, houve estupro. Se condenado, como na verdade esses militares foram condenados, exonerados, demitidos da corporação, não tem nem como defendê-los nesse caso. Mas eles podem ser beneficiados pelo instituto do indulto ou da anistia? Sim ou não? Eles podem ser beneficiados pelo instituto do indulto ou da anistia? Sim ou não? Por que não? Porque o crime é hediondo? Da onde vocês tiraram essa conclusão? Esse crime não é hediondo, ele é militar. Porque fora praticado por um militar da ativa contra civil, sendo que o militar da ativa estava em serviço. Trata-se de crime militar. E se você olhar, todos os incisos do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, inclusive o caput do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, você verá que nenhum dos crimes ali descritos são militares. Portanto, por mais que o estupro no direito penal comum seja considerado crime hediondo, a conduta análoga, também denominada estupro, no Código Penal Militar, não é. Porque não há nenhum crime militar que seja hediondo ou equiparado. Logo, neste exemplo, admite indulto e anistia. Bacana? Posso seguir com vocês? Posso continuar? Tá. Terceira causa de extinção da punibilidade. Deu para entender, gente, isso aí? Essa brincadeira aqui do tio? Bacana? Terceira causa de extinção da punibilidade. Na verdade, assim, sendo até mais preciso, mais direto, mais objetivo, os crimes militares jamais serão hediondos ou equiparados. Entenderam? Crime militar jamais será hediondo ou equiparado. Pois não. Sim. Indulto é perdão concedido pelo chefe do executivo. Anistia é perdão concedido pelo Congresso Nacional por meio de lei. É perdão da pena. Porque é uma extinção da punibilidade. Perdão da pena. Certo? Tá, vamos lá. Continuando. É ainda a causa de extinção da punibilidade a nova lei que o quê? Retroage para extinguir o crime.
Nós temos um nome para isso, não temos? Qual é o nome disso aí? Abolitio criminis. Abolitio criminis. Tio, o que é abolitio criminis? O que é abolitio criminis? É a abolição do crime, a lei supressiva de incriminação. Lembra que no Código Penal Militar, na verdade, chama-se de lei supressiva de incriminação? Lembra disso, né? Ainda extingue a punibilidade, a prescrição. A prescrição é causa de extinção da punibilidade. É causa de extinção da punibilidade. Sendo também uma causa de extinção da punibilidade, além da prescrição, a reabilitação e, por último, o ressarcimento do dano no peculato culposo. O ressarcimento do dano no peculato culposo. O ressarcimento do dano no peculato culposo é também causa de extinção da punibilidade. Observação. Observação. Gente, caiu em concursos anteriores, foi na prova de oficial de 2013. Caiu o quê? É causa de extinção da punibilidade de acordo com o CPM. Aí letra A, decadência, letra B, renúncia, letra C, perempção. Letra D, perdão. Letra E, ressarcimento do dano peculato culposo. Letra E. Por quê? Renúncia, decadência, perdão e perempção não são causas de extinção da punibilidade de acordo com o Código Penal Militar. Então coloca esse caderno. Renúncia, observação, né? Renúncia, decadência, renúncia, decadência, perdão e perempção, renúncia, decadência, perdão e perempção não são causas de extinção da punibilidade. Não são causas de extinção da punibilidade. Então, renúncia, renúncia, decadência, perdão e perempção não são causas de extinção da punibilidade de acordo com o CPM, né? De acordo com o CPM. Não são causas de extinção da punibilidade de acordo com o CPM. Pois não, meu querido. Perempção. Não lembra o que era perempção? Perempção é quando o sujeito está no curso do processo, ele age com descaso do processo. E pelo descaso da condução do processo, ele é punido com a perempção. O processo é extinto. Tá bom? Se você quiser saber as hipóteses de perempção, elas estão no artigo 60 do Código de Processo Penal. Repito, sem problema algum. Eu falei que renúncia, decadência, perdão e perempção não são causas de extinção da punibilidade de acordo com o CPM. De acordo com o CPM. Vamos lá. Gente, avalie com o tio aqui, ó, avalie com o tio. A gente precisa estudar cada uma dessas causas de extinção da punibilidade, certo? Tô certo, né? Eu preciso explicar o que é morte? A morte do agente extingue a punibilidade. Não, se vocês quiserem explicar, se tiver algum voluntário aqui, eu explico. Hã? Não? Não preciso colocar o que é morte, não é? Indulto e anistia. O professor vai cair o conceito deles? Não vai. Mas indulto e anistia são o quê? Causas de extinção da punibilidade, porque na verdade são modalidades de perdão. Perdão da pena. O indivíduo foi condenado, mas não vai cumprir a pena, porque ele recebeu o quê? Um perdão para não cumpri-la. Certo? Abolitio criminis também é uma causa de extinção da punibilidade,
Mas eu já tratei isso na primeira aula com vocês, que a abolite o retroagem, extinguindo a punibilidade. Não é isso? Tá. Agora, prescrição eu preciso trabalhar. Prescrição tem coisa pra caramba aqui para falar sobre ela. Então, tópico 3, prescrição. Tópico 3, prescrição. Gente, foca comigo que vai ser top essa aula. Ó, prescrição. É a sua vaga. Faltou um amém, mas tudo bem. Depois, lá em casa alguém deve ter falado do seu momento. É amém. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna, Laila, lembrou o nome dela? Ela vai assistir essa aula ainda e vai bater um papo comigo. Mas uma mensagem, a gente até conversou pelo telefone, ela super empolgada estudando no EAD do interior, super empolgada estudando lá no interior, passa o dia inteiro estudando. Pensa só. Ela falou, eu assisto 2, 3 aulas por dia, assim, de tempo que tem, tá estudando. Bacana, né, cara? Muito legal. Tô só falando isso para você que está aqui no presencial fazer a mesma coisa, tá? Lembra lá, arrisque-se. 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 Tá, volta aqui, ó. Volta aqui. Você já parou, meu querido? Você quer virar oficial da PM, não quer? Eu olho nos seus olhos assim, eu vejo a vontade de se tornar oficial da PM. É importante para você? É. Quando começa o curso de formação do soldado da PM de Goiás? No concurso passado? Hã? Vai começar agora mês que vem. Não é o curso de formação que começa mês que vem. É importante para você passar para oficial da PM? É. Já pensou em arriscar? Você trabalha? Trabalha? Com o quê? Hã? Estágio, porra. Sério mesmo, você está estagiando? Jura? Você acha que esse estágio vai te dar vaga no concurso? Não, eu tô desafiando ele. Deixa eu falar com ele, deixa eu desafiar esse menino aqui. Você acha que esse estágio vai te fazer passar no concurso? Quantas horas? 6 horas por dia de estágio? 6 horas por... 6 horas, velho? Sério mesmo? Porra, 6 horas você podia estar estudando. Dá pra virar oficial com 6 horas de estudo, hein? Dá pra virar oficial com 6 horas de estudo. Se você largar esse estágio hoje, você passa fome? O que você está fazendo nele? Entenderam? É essa a lógica que eu estou tentando falar. Ah, professor, o senhor está foda, professor. O moleque vai ficar sem ganhar o dinheiro, não vai nem sair à noite, comer um pit dog. Eu ia falar outra coisa, mas tudo bem. Né? Vocês sabem o que eu ia falar de todo jeito. Né? Um pit dog e tal. Né? Não vai poder fazer nada. Arrisque-se. Porque pode ser que ele passe no concurso de oficial. E o que ele possa fazer no dia que ele passar no concurso de oficial, seja muito maior do que ele pode fazer hoje como estagiário. Tem alguém que é professor aqui? Eu acho que tem professor na sala, eu conheço. Né? Professor eu conheço. Tem alguém aqui que trabalha 8 horas por dia? Tem alguém aí do outro lado? Trabalha 8 horas por dia? Pô, será que não está na hora de você arriscar-se? Pensa. O que vale mais para você? Esse seu trabalho ou o futuro que está adiante? Volta aqui, ó. Professor, não fala essas coisas não, professor. Vou largar minha mulher, porque não é... Se tiver ruim, meu irmão, larga, né? E vai estudar. Vai estudar. Tá? Vai estudar. Vai estudar. Prescrição. Prescrição. Né? Prescrição. Não, mas... Prescrição. Vamos para aula. Para aula. Já dei foco demais aqui, fora do foco demais. Prescrição. Fora de... Vamos para aula. Tá todo mundo falando besteira aqui agora. Vamos para aula aqui, ó. Prescrição. Tio, o que é prescrição? O Estado ele tem um prazo para exercer seu direito de punir. Se o Estado não exerce dentro do prazo, ocorre a prescrição. Só que tem 2 espécies de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Hã? Fácil. Não tem nada difícil. Quer ver só? Aqui é a data do crime. Aqui é a data da sentença. Terminou a sentença, inicia a execução da pena. Aqui é o término dela. O término da pena. Tudo bem, gente? É o término o quê? Da pena. Presta atenção. O Estado, ele tem da data do crime até a sentença, um prazo para proferir a sentença.
Se a sentença for proferida além desse prazo, para além desse prazo, prescrição da pretensão punitiva. O que é isso? O Estado perde o direito de punir. Se a sentença tiver sido proferida no prazo, o Estado tem um tempo para obrigar o sujeito a cumprir a pena. Se o Estado não obriga o sujeito a cumprir a pena dentro do prazo, prescrição da pretensão executória. Entenderam? Então tem duas espécies de, o que, gente? Prescrição. E o que é a prescrição? É a perda do direito de agir pelo decurso de tempo. O Estado perde o direito de punir, por quê, gente? Pelo decurso de tempo. Passa tempo demais, o Estado não pode punir. Entenderam a lógica da coisa? Então coloque o seu caderno no conceito. Consiste na perda do direito de punir pelo decurso de tempo. Consiste na perda do direito de punir. Consiste na perda do direito de punir pelo decurso de tempo. Pelo decurso de tempo. Pelo decurso de tempo. Tá tudo tranquilo? Entenderam? Se o Estado não pune dentro do prazo, perde seu direito. Qual é o prazo? Aí que é o negócio. Qual é o prazo? Depende da pena. Eu olho para a pena, olha só, eu olho para a pena, e aí eu descubro o quê? O prazo de prescrição. Entenderam, gente? Eu olho para a pena, e a partir da pena, eu descubro o quê, gente? O prazo de prescrição. Tudo bem? Tá. Quais penas, professor? Principais. São quantas as penas principais? 7. Quais são elas? Está no seu caderno, no tópico 1, sobre penas da aula passada. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Bacana? Tá. A primeira delas é a pena de morte. Morte. Professor, a pena de morte prescreve? Sim, gente. Prescreve. É o maior prazo prescricional no direito brasileiro. 30 anos. 30 anos. Professor, 30 anos em relação ao quê? Depende, gente. O Estado tem 30 anos para condenar o indivíduo à pena de morte contada a data do crime. Se ele não fizer dentro desse prazo, prescrição. Ou então, uma vez condenado, o Estado tem 30 anos para executar a sentença. Se o Estado não executa a sentença dentro desse prazo, prescrição. É o maior deles, claro, é bem rigoroso, quase que impossível, né? Não é impossível, mas quase que impossível. Né? Quase que impossível. Não é? Tem que, para não escapar mesmo. É. Tá. Agora olha só, reclusão, detenção, prisão e impedimento são penas que estão relacionadas com a liberdade de locomoção. Porque a reclusão, a detenção e a prisão são privativas de liberdade de locomoção, e o impedimento é o quê? Uma pena restritiva da liberdade de locomoção. Tô certo? Então toda pena privativa ou restritiva tem tempo. Tem ou não tem tempo? O impedimento tem um tempo, a reclusão tem um tempo, a prisão tem um tempo, a detenção tem um tempo. Tudo tem tempo. É um tempo que o cara vai ficar preso, vai ficar recluso, vai ficar detido, vai ficar impedido. Não é isso? Tá. Então essas 4 penas vão entrar nas regras que eu vou citar aqui a partir de agora. Que olha só, se o indivíduo for condenado a uma pena superior a 12 anos, você vem aqui, não subtrai nada, coloca 20 anos. Então olha só, se o indivíduo pratica o crime de revolta, qual é a pena da revolta? Reclusão de 8 a 20. Qual é o prazo prescricional num crime de revolta? 20 anos. Só prova. João praticou o crime de revolta, punido com pena de reclusão de 8 a 20 anos. Atento à situação hipotética narrada, qual será o prazo prescricional nesta hipótese? Aí vai ter as alternativas lá, 10, 15, 20, 12,
20 anos a resposta. Entenderam, gente? 20 anos. Por que é 20? Porque eu levo para a pena máxima. A pena máxima é superior a 12, não é? Se a pena máxima é superior a 12, o prazo prescricional é o quê? 20 anos. Agora olha só. E se a pena for até 12 anos? Gente, vocês sabem diferenciar o que é superior de até. Superior é mais, não inclui o 12, não é isso? Agora, até 12 anos inclui o 12. O prazo prescricional aqui, ó, é 16 anos. O prazo prescricional é 16 anos. Joia? Tá bem? Aqui começa a existir uma regra que vai ajudá-los. Ó, mais 4, menos 4. 12 mais 4, 16. 20 menos 4, 16. Essa regra vai começar a repetir-se agora, vocês vão ver. Ó. Se o indivíduo pratica um crime com pena de até 8 anos, a prescrição se dá em 12 anos. Ficou fácil, não ficou? Menos 4, mais 4, menos 4. Tá ficando fácil, não tá agora? Sim, né? Tá, não tá, gente? Fica mais fácil? Sim ou não, meus queridos? Sim, claro que tá. Mas e se o crime que ele praticou tem pena de 9 anos? Qual que é o prazo prescricional? 9. Marimar, você que vai passar num concurso e vai ter a honra de realizar o seu curso de formação junto com o cadete Samuel. Eu sei que é o seu prazer, né? A felicidade. Samuel vai estar ali no segundo ou talvez terceiro ano do CFO. Você vai ter a oportunidade de fazer o seu curso de formação junto com ele, né? Você vai ser o chaveirinho dele, chaveirinho do cadete Samuel, né? Tudo que o Samuel mandar, você faz, certo? Você vai ser o pupilo dele lá, ele vai cuidar de você na academia, com o carinho que ele já cuida na vida particular, tá? Mas ó, o crime é de 9 anos. Professor, qual o crime de 9 anos? Violência contra militar em serviço, do artigo 158, tem pena de reclusão de 3 a 9 anos. Qual que é o prazo prescricional? Qual? Qual é? Olha só, eu estou trazendo uma tabela, mas é para ajudar a sua memorização. Porque na realidade, sabe quanto que o prazo prescricional será de 16? Quando a pena for superior a 8, olha só, veja comigo. Quando a pena for superior a 8, até 12. Porque você concorda comigo? Que se for até 8, prescreve em 12. 9 é superior a 8, não é? E está até 12, não está? Então o prazo prescricional é 16. Entenderam, né? Entenderam a esqueminha que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou tentando interpretar de um modo mais simples o quê? O Código Penal Militar. Tá bem? Tá. Agora olha só. Se a pena é de até 4 anos, 4 anos, ela prescreve em quantos? 8. Penas até 4 prescrevem em o quê, gente? Prescrevem em 8 anos. Penas até 4 prescrevem em 8 anos. Bacana. Agora não tem como diminuir 4 lá mais, porque diminuir 4 zerou, né? Ó, zerou. Aí o Código Penal Militar fala assim, ó, até 2 anos. Prescrevem em 4 anos. Prescrevem em 4 anos. Penas até 2 anos, prescrevem em o que, gente? 4 anos. Ó, para terminar em relação ao quanto da pena? Para terminar em relação ao quanto da pena? Pena inferior a 1 ano. Pena inferior a 1 ano. Prescreve em 2 anos. Sabe qual é a única diferença desse quadro para o Código Penal Comum? Sabe qual é a única diferença desse quadro para o Código Penal Comum? É aqui, ó.
Porque lá no direito penal comum, esse prazo será 3 anos. O restante é tudo igual. Lá no direito penal comum, esse prazo aqui vai ser o quê, gente? 3 anos. O restante é tudo igual. É porque, na verdade, o Código Penal Comum foi alterado em 2010. Foi alterado só aqui. Pena inferior a 1 ano, prescreve em 3. O restante é tudo igual. Entenderam? Então, essa aula que eu estou ministrando para vocês, a partir desse momento, serve para o quê? Direito penal comum e direito penal militar. Tá bem? Ótimo. Volta. Para você, meu querido. Insubmissão do artigo 183 do Código Penal Militar tem pena de impedimento de 3 meses a 1 ano. Qual é o prazo prescricional? Quatro anos, exato. Porque a pena é impedimento de 3 meses a 1 ano. E só terá o prazo prescricional de 2 se for inferior a 1. A pena de 1 ano não é inferior, é 1. Então entra o quê? Na hipótese de pena de até 2 anos, que prescrevem em 4. Entenderam, gente? É o pega. É o pega. Porque aqui tem que ser o quê, gente? Inferior a 1. Só que olha aqui. Tem 2 penas que não tem prazo. Quais são elas? A pena de suspensão e a pena de quê, gente? Reforma. Que prescrevem em 4 anos. Prescrevem em o quê, gente? 4 anos. Então, a suspensão e a reforma vão prescrever em 4 anos. Tá. Vamos para um exemplo de prova? Vamos para um exemplo de prova? João foi condenado, por exemplo, bem foda. Bem foda. Pode ser um bem foda? Pode, né? Tá. João foi condenado por crime de violência contra militar em serviço, que de acordo com o artigo 158 do CPM, não, melhor, vou começar assim. O crime de violência contra militar em serviço, previsto no artigo 158 do CPM, tem previsão de pena de reclusão de 3 a 9 anos. Se João for condenado à pena mínima, qual será o prazo prescricional da pretensão executória? Volta comigo, ó. Volta comigo. O crime de violência contra militar em serviço, descrito no artigo 158 do CPM, possui pena de reclusão de 3 a 9 anos. João foi condenado à pena mínima no crime citado. Certo? Qual, neste caso, será o prazo prescricional da pretensão executória? Gente, eu vou levar em consideração a pena em abstrato, porque eu não estou perguntando da pretensão, eu não estou perguntando sobre a prescrição da pretensão punitiva. Não é, aliás, me desculpe, eu falei tudo errado. Eu vou olhar a pena em concreto, eu não vou olhar a pena em abstrato, porque eu não estou perguntando a prescrição do crime em abstrato, antes do indivíduo ser condenado. Eu estou perguntando a prescrição do direito de, o quê? Executar a pena, porque ele já foi condenado à pena mínima. Então eu levo em consideração não mais a pena em abstrato, mas sim a pena em concreto, que é a pena aplicada, que foi 3 anos. Se a pena é de 3 anos, qual é o prazo prescricional? 8 anos. Entenderam a pergunta? Desculpa que eu fiz uma confusãozinha, mas deu para entender a pergunta agora? Porque embora o prazo prescricional em abstrato para o crime seja de 16, eu já tenha dito isso antes, se o indivíduo foi condenado no mínimo, para a execução da pena, eu levo em consideração o quê? A pena aplicada. E a pena aplicada foi de 3 anos. Então o prazo prescricional é 8. Sacaram a pergunta? Tá. Uma observaçãozinha aí antes da gente ir no intervalo, pro intervalo. Uma observaçãozinha. A prescrição é tão importante, tão importante, tão importante,
que o juiz pode declará-la de ofício. Não há necessidade de requerimento das partes. Então, coloque no seu caderno. A prescrição pode ser declarada, de ofício pelo juiz. A prescrição pode ser declarada o quê, gente? De ofício pelo juiz. Mais uma observaçãozinha aí, ó. Mais uma observação. Gente, as penas acessórias prescrevem em quanto? Porque tudo que eu falei foi principal. As penas acessórias prescrevem em quanto? E aí, pergunta, as penas acessórias prescrevem em quanto? Cuidado. Apenas a execução de uma pena acessória é imprescritível. A aplicação dela prescreve junto com a principal. Lembra que eu disse que tem duas hipóteses de prescrição? A prescrição da pretensão punitiva. O que é a prescrição da pretensão punitiva? É do Estado punir, aplicar a sentença. E tem a prescrição da pretensão executória, que é executar a pena. Bacana? A prescrição da pretensão punitiva de uma pena acessória ocorre junto com a prescrição da pretensão punitiva da pena principal. Professor, explica mais fácil. Sim. Gente, se eu não posso aplicar a principal, não tem nem como eu aplicar a acessória. Não é verdade? Então, se o indivíduo ele não pode ser punido porque o Estado não exerceu a punição dentro do prazo, não aplicou a sentença dentro do prazo, se o Estado não pode aplicar a principal, não tem como aplicar a acessória. Então, a prescrição da pretensão punitiva da pena acessória segue o que, gente? A prescrição da pretensão punitiva da pena principal. Só que olha só, imagine que a sentença tenha sido proferida. O indivíduo tenha sido condenado a pena de reclusão mais uma pena acessória. A pena de reclusão prescreve nos prazos que estão aqui estabelecidos. E a pena acessória? Agora sim, a execução de uma pena acessória é imprescritível. Então só é imprescritível a pretensão, o quê? A prescrição da pretensão executória. É imprescritível. Nas penas acessórias também, claro. Joia? Então coloque esse caderno. É imprescritível a execução de uma pena acessória. É imprescritível a execução de uma pena, o que, gente? Acessória. É imprescritível a execução de uma pena acessória. Tá, vamos fazer o seguinte. Depois do intervalo tem muita, mas muita coisa e informação pesada, punk aí. Vamos para o intervalozinho então, tá? E a gente volta daqui a pouco, tá bom?